Os Ungidos, capítulo 3. Prosperidade e orgulho levam à ruína. A princípio, quando começou a acumular riquezas e a receber honras mundanas, Salomão permaneceu humilde. Ele governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito, e tinha paz em todas as fronteiras. 1 Reis 4, versos 21 e 24. Contudo, depois de um início tão bem-sucedido, a apostasia deixou sua vida em trevas. Ele recebeu evidências tão marcantes do favor de Deus que sua sabedoria o deixou famoso no mundo inteiro. Ele influenciou outros a honrarem o Deus de Israel. Porém, ele, aos poucos, deixou Jeová para se curvar perante os ídolos dos pagãos. Prevendo os perigos que os reis de Israel viriam a correr, o Senhor deu a Moisés instruções para orientá-los. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel. Deuteronômio 17, versos 19 e 20. A advertência e o primeiro passo errado. O Senhor advertiu especialmente aquele que viesse a ser ungido rei a não tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Verso 17. Por algum tempo, Salomão obedeceu a essas advertências. Seu maior desejo era viver e reinar em harmonia com as leis dadas no Sinai. Sua maneira de administrar o reino era totalmente contrária aos costumes dos reis vizinhos, que desprezavam a santa lei de Deus. Salomão pisou em terreno proibido, quando decidiu fortalecer suas relações com o poderoso reino que ficava ao sul de Israel. Satanás conhecia os resultados que acompanhavam a obediência e trabalhou para enfraquecer a lealdade de Salomão ao princípio e com isso fazer com que se separasse de Deus. Salomão aliou-se ao faraó rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe para a cidade de Davi, 1 Reis 3, verso 1. Do ponto de vista humano, esse casamento parecia ser uma bênção, pois a esposa pagã de Salomão se uniu a ele na adoração ao Deus verdadeiro, e Salomão aparentemente fortaleceu seu reino ao longo da costa mediterrânea. No entanto, ao fazer aliança com uma nação pagã e selar o acordo, se casando com a princesa idólatra, Salomão imprudentemente desconsiderou a proteção estabelecida por Deus para manter a pureza de seu povo. A esperança de que ele poderia levar a esposa egípcia à conversão era apenas uma mera desculpa para o pecado. Em sua misericórdia, por algum tempo, Deus não levou em conta esse terrível erro. Se o rei seguisse um caminho de sábias decisões, poderia contribuir muito para deter as forças do mal que as suas más escolhas colocaram em ação. Entretanto, Salomão começou a perder de vista a fonte de seu poder e glória. A confiança em si mesmo aumentou e ele passou a acreditar que alianças políticas e comerciais com as nações vizinhas levariam essas nações a conhecerem o verdadeiro Deus. Muitas vezes, ele selava essas alianças se casando com princesas pagãs. Salomão se enganava pensando que sua sabedoria e o poder do seu exemplo levariam suas esposas a adorar o verdadeiro Deus e que as alianças fariam com que as nações vizinhas tivessem um contato mais próximo com Israel. Que ilusão! Salomão cometeu um erro fatal ao pensar que era forte o suficiente para resistir às influências de seu relacionamento com os pagãos. O contato do rei com as nações pagãs fez com que ficasse muito famoso, rico e recebesse muitas honras. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá, segundo Crônicas 1, verso 15. Nos dias de Salomão, o número de pessoas ricas aumentava cada vez mais. No entanto, o precioso ouro do caráter se deteriorou.
Riqueza e fama trazem maldição. Antes que Salomão percebesse, já estava longe de Deus. Começou a confiar cada vez menos na direção divina. Pouco a pouco, deixou de obedecer fielmente a Deus para seguir cada vez mais os costumes das nações vizinhas, cedendo às tentações que acompanharam sua posição de honra. Ele se esqueceu da fonte de seu sucesso. O dinheiro que deveria ser reservado em sagrado depósito para ajudar os pobres necessitados e para propagar os princípios de santo viver através do mundo, foi usado de forma egoísta para levar avante projetos ambiciosos. A fim de se exaltar perante o mundo, Salomão vendeu sua honra e integridade. Ele passou a exigir altos impostos para complementar os grandes lucros adquiridos por meio do comércio. O orgulho, a ambição e a condescendência resultaram em crueldade e exigências injustas. Do mais sábio e mais misericordioso dos reis, ele se rebaixou a um tirano. O guardião do povo, tão temente a Deus, se tornou opressor e autoritário. Salomão passou a cobrar do povo imposto sobre imposto, a fim de sustentar sua corte luxuosa. O respeito e a admiração que antes o povo sentia pelo rei se transformou em antipatia e aversão. Mulheres atraentes se tornam uma armadilha. Cada vez mais, o rei passou a considerar provas de grandeza o luxo, a satisfação de seus desejos e a admiração do mundo. Ele trouxe centenas de belas mulheres do Egito, Fenícia, Edom, Moabe e de muitos outros lugares. A religião dessas mulheres era idólatra, e elas praticavam seus rituais cruéis e degradantes. Encantado com sua beleza, o rei não deu atenção aos seus deveres. As esposas de Salomão, pouco a pouco, o levaram a se unir a elas na adoração de falsos deuses. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. 1 Reis 11, versos 4 e 5. Do lado oposto do Monte Moriá, Salomão levantou construções imponentes para servir de santuário para a adoração de ídolos. Para agradar suas esposas, colocou ídolos enormes nos bosques. Ali, diante dos altares dos deuses pagãos, os adoradores praticavam os rituais mais degradantes do paganismo. Verso 7. A separação de Salomão de Deus foi sua ruína. O rei perdeu o domínio próprio, perdeu a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. A sensibilidade refinada que tinha amorteceu e sua consciência endureceu. No início de seu reinado, ele revelou grande sabedoria e compaixão ao devolver um bebê desamparado à mãe em desespero. 1 Reis 3, dos versos 16 a 28. Depois, porém, caiu tão baixo a ponto de construir um ídolo para quem as pessoas ofereciam crianças vivas em sacrifício. Em seus últimos anos, ele se afastou tanto da pureza que acabou concordando com os rituais sensuais e repugnantes que faziam parte da adoração a Quemós e Astarote. Ele confundiu libertinagem com liberdade. Procurou, mas a um preço muito alto, unir a luz com as trevas, o bem com o mal, a pureza com a impureza, Cristo com Belial. Salomão permitiu que seus desejos não santificados o controlassem e se tornou o instrumento e escravo dos outros. Seu caráter se tornou afeminado. Dúvidas ateístas substituíram a fé que tinha em Deus. A incredulidade enfraqueceu seus princípios e degradou sua vida. A justiça e a generosidade reveladas no início do seu reinado se transformaram em autoritarismo e tirania. Deus pouco pôde fazer por aqueles que perdem o senso de dependência dele. Durante esses anos de apostasia, o inimigo trabalhou para confundir os israelitas com relação ao culto verdadeiro e ao culto falso. Ele amorteceu o senso aguçado que possuíam do santo caráter de Deus. Os israelitas transferiram sua lealdade para o inimigo da justiça. Logo se tornou comum a prática de casar-se com idólatras. As pessoas passaram a aceitar a poligamia. Na vida de alguns, a pior espécie de idolatria substitui o puro culto religioso instituído por Deus. Deus é totalmente capaz de nos guardar enquanto habitamos no mundo,
Mas nós não devemos ser do mundo. Ele cuida de seus filhos com amor sem igual, mas requer que sejamos leais unicamente a Ele. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, verso 24. As pessoas de hoje não são mais fortes do que Salomão. Elas estão da mesma forma sujeitas a ceder às influências que causaram a sua queda. Deus hoje adverte seus filhos a não colocarem a vida eterna em risco por meio da amizade com o mundo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versos 17 e 18. Nenhum de nós é mais sábio que Salomão. Através dos séculos, riquezas e honra são acompanhadas pelo perigo de perder a humildade e a espiritualidade. Não temos dificuldade em carregar um copo vazio, mas sim um copo cheio até a boca. As dificuldades podem causar tristeza, mas a prosperidade é muito mais perigosa para a vida espiritual. No vale da humilhação, onde as pessoas dependem de Deus para guiar cada um de seus passos, há relativa segurança. Entretanto, aqueles que estão, por assim dizer, em um nível mais elevado e que imaginam ter grande sabedoria são os que correm o maior perigo. O orgulho não sente necessidade de coisa alguma, por isso fecha o coração para as bênçãos infinitas do céu. Aqueles que têm como objetivo exaltar a si mesmos acabarão ficando sem a graça de Deus por completo, sendo que unicamente por meio de sua força seriam capazes de conquistar as riquezas verdadeiras e as alegrias que mais satisfazem o coração. No entanto, os que entregam tudo e fazem tudo por Cristo receberão cumprimentos da promessa. A bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Provérbios 10, verso 22. O Salvador expulsa do coração a ambição não santificada, transformando o desejo de luta em amor, a incredulidade em confiança. Quando Jesus falou o coração dizendo, siga-me, Mateus 9, verso 9, ele quebra o encanto pelas coisas que o mundo tem a oferecer. Ao som de sua voz, a cobiça e a ambição fogem do coração, e somos erguidos e deixados livres para segui-lo.